para todos. Para quem não me conhece, eu sou a Miriam Chanchinski, eu sou psicóloga, eu trabalho aqui em Israel, eu me formei na USP, eu trabalho aqui em Israel há quase 20 anos, e eu estou apaixonada pelo ramo da aromaterapia. Eu vou falar um pouco sobre o que são os óleos, como eles funcionam. A minha tendência é falar um pouco rápido, então vocês estão convidados a me parar em qualquer momento e se tiver perguntas também, vocês podem abrir o microfone e falar. E eu vou compartilhar aqui uma apresentação só para ficar mais organizado. Ok. Vocês estão vendo a apresentação? Ótimo. Sim. Estamos vendo, sim, Miriam. Pode continuar, está muito bom. Então, a gente vai falar, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco da definição dos óleos essenciais, a gente vai falar sobre como eles funcionam, os usos dos óleos, vai ter uma pequena aula sobre diluição e óleos carreadores, que é como toda vez que vocês falarem em óleos ou que vocês perguntarem como eu uso o óleo tal, as pessoas vão falar, você usa diluído, numa diluição tal e tal, e a gente vai entender um pouco o que é essa diluição. Eu vou dar um exemplo de um óleo específico para vocês entenderem como a coisa funciona. A gente vai falar de medidas de segurança e cuidados, e depois a gente vai falar um pouco sobre a doTERRA, a empresa que a gente usa e que a gente confia em relação aos óleos. Então, esse é o programa para hoje. Então, a primeira pergunta é o que são os óleos essenciais? Quem sabe? Quem responde? Abre o microfone e fala, pessoal. Senão vocês vão dormir se eu deixar só eu falar. Você mesmo, Miriam, que responde. Tá bom. Vocês vão cansar de me ouvir, eu vou avisando. Bom, os óleos essenciais, na verdade, eles são moléculas voláteis, que quer dizer que eles são voláteis, eles evaporam com uma facilidade muito grande e muito rapidamente. Quando a gente abre o potinho do óleo, tem um óleo aqui, quando a gente abre ele, no momento que a gente abre, a gente já sente o cheiro, porque ele já começa a evaporar, e isso quer dizer que ele é volátil. São as moléculas que estão dentro das plantas. Agora, para que elas funcionam? Por que é que Deus criou os óleos essenciais dentro das plantas? Né? Então, eles têm algumas funções. Uma das funções é atrair os polinizadores. Quer dizer, a gente está vendo a foto do beija-flor. A ideia é que quando a gente usa, por exemplo, manjericão na nossa comida, a gente vai usar a folha de manjericão. O que dá o cheiro do manjericão é o óleo essencial que tem dentro dessa folha. Tá? Então, quando a gente cozinha, a gente está usando os óleos essenciais. Se a gente pega uma casca de um cítrico, na hora que a gente abre, ele dá aquele assim, né? Dá uma espirradinha, aquilo é o óleo essencial. Então, na verdade, o óleo essencial ele é o cheiro, que ele é feito para atrair, de um lado, para atrair os polinizadores. De outro lado, a gente está vendo aqui, tem uma praga, né? Uma praga de agricultura. Os óleos, eles funcionam também, os cheiros deles, para tirar as pragas, tá? Então, digamos que as folhas, aquela determinada planta está vivendo num lugar em que tem vários predadores, aquele cheiro é o que vai afastar, é como se fosse um inseticida natural, né? Ele vai afastar as pragas para a planta poder sobreviver. Então, a gente chama os óleos essenciais do sistema imunológico das folhas e das árvores, né? Das plantas, porque ele faz com que a planta sobreviva, né? Ela não vai morrer com as coisas que tem em volta. A terceira coisa que é muito interessante que os óleos fazem é o seguinte: quando você tem plantas que vivem em lugares muito frios, dentro dos vasos da planta tem água. O que acontece, um pouco da aula de física, né? O que acontece quando a gente pega uma planta que tem água dentro dos vasos e ela congela? O que vai acontecer com aquela planta? A água vai virar gelo, ela vai explodir os vasos das plantas e as plantas vão morrer por causa disso, elas vão morrer por dentro. Tá? Então, na verdade, o fato dele ter essas moléculas que são óleos e que não se misturam com a água,
por isso que elas se chamam óleo, ela vai proteger a planta dessa expansão da água, desse congelamento, e ela não morre. Então, ela consegue sobreviver em temperaturas muito baixas. Se vocês pegarem um óleo essencial e tentarem congelar ele, você precisa de uma temperatura de menos 60 graus Celsius, que não existe nenhum lugar no planeta Terra que tenha essa temperatura. Então, ela protege a planta dela não morrer congelada. Tá? Então, essas são, basicamente, tem várias outras funções, mas basicamente essas são as funções dos óleos essenciais, que estão compostos nas plantas. Da onde que a gente retira os óleos? Tem óleos que são retirados das flores, como óleo de rosas, por exemplo. A gente tem óleos que são retirados das raízes, como óleo de gengibre, por exemplo, que é uma raiz, então o óleo é tirado da raiz. E você tem óleos que são retirados das folhas, dos galhos, do tronco, todos os pedaços das plantas, eles podem vir a dar óleos essenciais, e a gente vai usar, e os usos são um pouco diferentes. Quando a gente pega os óleos dos cítricos, eles são tirados da casca dos cítricos, que são prensados a frio, e aí a gente tem o óleo naquele lugar. Uma das coisas bem interessantes dos óleos é que eles são muito concentrados, então se a gente fizer um chá, por exemplo, a gente pegar uma xícara, colocar uma gota de óleo essencial de erva doce, aquilo é equivalente a 28 xícaras de chá de erva doce. Tá? Uma gota. Então, a gente é muito, muito concentrado, e a gente tem que saber isso, porque a gente vai tomar cuidado, e a gente vai falar um pouco de diluição exatamente por causa disso, tá? Uma coisa interessante que a gente chama isso de óleo, mas não tem ácidos graxos nos óleos, eles não são oleosos. Se vocês pegarem uma casca de limão e espremerem, sair aquela aguinha, não tem oleosidade naquela água, tá? Eles chamam óleo porque eles não se misturam com água, simplesmente por causa disso. Tá? Como é que eles funcionam no organismo? A gente vai usar eles de várias formas, a gente vai falar, mas uma das coisas interessantes é que, por exemplo, quando a gente cheira um óleo essencial, a gente está cheirando as moléculas aromáticas da planta, ele entra pelo nariz e vai diretamente pelo nervo olfativo para o sistema límbico. Tá? Ele vai rapidamente, ele simplesmente sobe diretamente para o cérebro, e aí a gente vai ter uma influência muito grande na parte hormonal, que o sistema límbico mexe, e na parte emocional, que o sistema límbico mexe. Então, a gente vai ter isso muito rapidamente dentro do organismo, pelo olfato. Tá? Muito antes de chegar no pulmão e na corrente sanguínea e tudo. Agora, se a gente pegar quanto rápido esses óleos funcionam, as moléculas de óleo chegam ao cérebro em 22 segundos. Tá? A gente vai cheirar, em 22 segundos a gente já tem aquela molécula chegando no cérebro, e imaginam que vocês estão tristes, vocês cheiram uma substância que em 22 segundos já vai fazer com que o seu cérebro vai sentir diferente, tá? E por isso que a gente falou que os óleos essenciais, eles mexem tão profundamente com o sistema emocional, porque eles agem muito rapidamente e eles têm uma influência direta no sistema límbico. O óleo demora 2 minutos para chegar na corrente sanguínea, quando a gente vai passar ele na pele, por exemplo. Um dos lugares que a gente usa muito para passar óleos essenciais é a sola dos pés, porque é muito irrigado, então a gente vai passar na sola dos pés e muito rapidamente ele vai entrar pela derme, pela epiderme e vai chegar na corrente sanguínea. E no momento em que ele chega, ele vai começar a circular, e em 20 minutos a gente vai ter em todas as células do corpo. Então, a gente vai falar por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou usar ele dos 3 usos que a gente vai falar agora, e a gente vai ter uma reação muito rápida, às vezes mais rápida do que um remédio convencional. Quais são as formas de uso dos óleos? A gente tem o uso aromático. O uso aromático, ele pode ser simplesmente, eu pego o óleo, coloco na palma da minha mão uma gota, mexo e simplesmente cheiro, tá? Da forma mais fácil, não precisa de nada, a gente precisa simplesmente cheirar na palma da mão. A gente vai de meio minuto a 1 minuto sentir aquele cheiro, e a influência do óleo já vai estar dentro do nosso organismo.
Outra possibilidade são os difusores. O óleo da doTERRA a gente não vai queimar, porque no momento em que a gente queima o óleo, a gente perde as propriedades terapêuticas dele. Então, a gente tem um difusor, que é um difusor a frio, você pinga ele na água e ele vai fazer uma vaporização a frio. E outra possibilidade é o colar difusor pessoal, que é como esse que eu estou usando, que eu pinguei dentro, ele tem uma esponjinha, eu pinguei dentro o óleo que eu estou interessada, e o fato dele estar perto do meu nariz, eu vou estar sentindo aquele cheiro sem ter que, enfim, fazer nada. A outra possibilidade de uso é o uso tópico. A gente está vendo aqui um uso de bastão, vocês estão vendo no pé, dá para ver essa foto? Aqui no cantinho, tá? A gente tem um pezinho, a gente usa muito ele em criança, o uso preferencial em crianças e bebês é no pé, porque a gente está longe do sistema respiratório e aí a criança fica, ela não necessariamente está sentindo aquele cheiro que às vezes é forte, então a gente vai passar no pé. A gente tem o uso em massagem, que vocês estão vendo embaixo, tá? O óleo a gente vai diluir e vai fazer uma massagem, pode ser uma massagem localizada num lugar específico, ou em algum lugar, ou no corpo inteiro, uma massagem relaxante. E a gente tem aqui um escalda-pé, que também é um uso tópico, que a gente vai colocar algumas gotinhas na água ou na água do banho. Lembrando que o óleo não dilui em água, então, às vezes, a gente vai diluir o óleo num álcool de cereais, por exemplo, que daí ele vai diluir, e aí a gente vai colocar ele na água para ele ser absorvido melhor. Tá? A gente pode colocar diretamente na água, mas lembrando que a gente pode também ter essa possibilidade e às vezes ele vai ser mais bem absorvido. O terceiro uso é um uso que nem todas as escolas de aromaterapia vão falar sobre ela, porque tem muito óleo que não tem certificado e que a gente vai tomar muito cuidado em ingerir. A gente tem que ter mais cuidado com os óleos na parte de ingestão, porque a gente está colocando diretamente no intestino, né, na parte... no sistema digestivo, e aí ele vai diretamente para o sangue, então a gente vai ter mais cuidado, mas os óleos da doTERRA, eles têm um certificado internacional de qualidade, de pureza, que faz com que eles podem ser usados. Nem todos os óleos podem ser ingeridos, a gente vai ter que sempre olhar no rótulo para ver se aquele óleo é passível de ser ingerido ou não, porque tem óleos que são muito fortes e que eles não devem ser ingeridos. Mas a gente pode usar sim. Hoje, por exemplo, eu estava com dor de cabeça, eu tomei uma gota de óleo de copaíba, coloquei numa colher de água, tomei diretamente e a dor de cabeça melhora, tá? Porque ele é um analgésico natural. E a gente tem uso na comida também, na culinária, tem muitas receitas, a gente pode botar óleo de laranja no bolo, a gente pode usar os óleos de orégano, por exemplo, para temperar molho de macarrão, enfim. A gente vai ter todas as propriedades, como eu falei, ele é muito concentrado, então a gente vai fazer uma panela de molho, a gente vai colocar 2 gotas, a gente vai botar muito pouco, tomando cuidado para não exagerar, né? Okay. Alguns exemplos de como usar os óleos ou de no que a gente pode usar os óleos. Então a gente vai ter óleos para equilíbrio hormonal, tem muitos óleos, tem muitas mulheres que em vez de fazer reposição hormonal, por exemplo, na época da menopausa, ou tomar remédios em época de TPM, vão usar os óleos e eles funcionam muito bem, porque eles vão diretamente no sistema límbico, como eu falei. A gente tem óleos que vão ajudar em distúrbios de atenção, em problemas de aprendizagem, em vez de, ou como apoio a outros tratamentos. A gente tem, em apoio ao parto, a gente tem óleos para insônia, que a gente vai usar para ajudar pessoas a dormirem melhor. Tratamento de pestes como piolho, tem tratamento muito simples, totalmente natural para piolho, que a gente em 10 dias acaba com todos os piolhos e as lêndias e tudo sem ter que colocar um químico na cabeça do nosso filho. A gente vai ter tratamento para micoses de unha,
tá? E mesmo pessoas que não têm micose, mas as unhas estão quebradiças, cutículas, enfim, a gente vai estar usando os olhos. Espantar mosquito, em vez de usar repelentes tóxicos, a gente pode usar os olhos. Enjoos na gravidez. Eu gosto de todas essas questões, porque são questões que muitas vezes a gente vai no médico e ele não vai falar que você pode usar alguma coisa, ou, por exemplo, ele vai falar para você, você está com uma micose na unha, então tá bom. Então faz o seguinte, faz um exame de sangue para ver como que está o seu fígado, porque daí a gente vai dar um remédio por via oral que ele pode atacar o fígado, então a gente tem que primeiro ver se o fígado tá bom para a gente poder estragar o fígado para resolver a micose da unha. Em vez de fazer isso, a gente pode usar um tratamento que é 100% natural e funciona. Isso é uma coisa que eu tenho. E outra coisa que aqui, por exemplo, eu não sei como que é no Brasil, mas aqui eles vão falar que micose de unha em criança a gente não mexe porque a gente não vai dar um remédio forte para ele. E aí a gente vai ter um jeito, sim, de resolver esse problema sem ter que estragar a saúde. Outros usos, a gente vai falar de dor de cabeça, a gente pode falar em criança tendo braveza, né? Aqueles tantrums, que a criança começa a ficar muito irritada, muito nervosa. Agora, nessa época de corona, né? Tem aula, não tem aula, sim os amiguinhos, não os amiguinhos, insegurança, esse tá doente, aquele, né? Então, a gente tem um monte de questões que estão aparecendo nas crianças e que os olhos, eles podem ajudar a dar uma tranquilizada. Muito interessante, assim, ver o que está acontecendo com a criançada nesse tempo. Ok, como é que a gente vai usar, qual óleo usar? Por quê? Porque se a gente entrar num aplicativo ou no YouTube e procurar óleo para dor de cabeça, a gente vai achar dezenas, às vezes, de possibilidades, e a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender por que essa dor de cabeça está aparecendo. Tá? É muito importante para mim falar isso para vocês, porque a gente não é mágica, né? Não é assim, tô com dor de cabeça, então toma isso. O paradigma, ele é diferente da alopatia. A gente está falando de um tratamento que ele é holístico, ele vai levar em conta tanto a parte física, a emocional, a espiritual, a mental, né? Todos os pensamentos. Então, às vezes a gente vai falar, não, eu tô com dor de cabeça, tá? Por que você tá com dor de cabeça? Um tá com dor de cabeça porque ele tá estressado, o outro tá com dor de cabeça porque ele bebeu pouca água, o terceiro tá com dor de cabeça porque ela vai ficar menstruada, então ela tá antes daquele período que ela é hormonal. Quer dizer, tem várias possibilidades de por que eu estou com dor de cabeça, e a gente tem que entender, a gente tem que fazer uma anamnese, a gente tem que perguntar muito bem para a pessoa que vai perguntar para a gente, eu quero um óleo, tá bom, para que é? Para isso. Ok, por que você está assim, né? Eu posso dar um exemplo simples, tá? Eu estava conversando com uma amiga, ela falou para mim, eu quero um óleo para emagrecer. Eu falei, por quê? Porque eu estou comendo muito. Eu falei, por que você está comendo muito? Porque eu estou muito estressada, eu estou com problema no trabalho, e nananã. Então eu falei, bom, então tá bom. Então, assim, a gente tem o óleo que é para diminuir o apetite. A gente pode entrar com ele, mas junto com ele a gente vai entrar com uma questão para ansiedade. A gente vai dar uma lavanda, a gente vai dar um óleo que ele vai ajudar a dar uma equilibrada no emocional da pessoa. Não simplesmente falar, não, esse aqui é o óleo para emagrecer e ponto final, tá? É interessante, assim, a gente pensar nisso dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, mas por que a gente não sabia disso até hoje, né? Poxa, mas a gente já vive há tantos anos nesse mundo, né? Como é que pode ser que a gente não sabia disso, se os olhos, eles estão há tantos anos, né? Assim, há milhares de anos que as pessoas usam os olhos, né? Então, a gente vai... a questão é relacionada a uma questão econômica, não se pode patentear óleo, os óleos, eles são alguma coisa que é 100% natural, então é proibido patentear. Então, nenhuma indústria farmacêutica está interessada em falar para a gente, não, então, olha assim, em vez de você comprar o meu paracetamol, usa um óleo de copaíba, usa um óleo de lavanda. Ele não vai estar falando isso para você. Para a gente é uma questão econômica, tem muitos estudos, dezenas de milhares de estudos com os óleos essenciais em todo o mundo. Na Europa é muito usado, tem hospitais que usam óleo essencial em grande parte. Eu li um estudo que falava sobre óleos essenciais na sala de parto, e eles conseguiram diminuir a analgesia na sala de parto em
dezenas de porcentos durante o tempo que ele só usando os óleos essenciais, tá? Então, assim, é muito usado na Europa, no Brasil ainda é menos, e aqui em Israel também. E aí a gente vai falar, mas espera aí, o que é diluir, né? A gente, sem diluir, não diluir, você fala assim, não, eu tô com dor de cabeça, eu quero usar ele puro, porque eu tô com muita dor, né? Na verdade, assim, o menos é mais em aromaterapia, a gente vai usar sempre de uma forma muito, muito, muito segura e cautelosa, tá? Aqui é uma tabelinha básica de diluição, mas entrando no Google a gente vai ver dezenas de tabelas diferentes, mais conservadoras, menos conservadoras, mas em modo geral a gente vai falar crianças, bebês, pessoas de idade, a gente vai sempre usar mais diluído, porque ele deve ter uma sensibilidade maior na pele, tá? E quando a gente vai usar em pele, por exemplo, eu vou usar na pele do rosto, eu vou usar ele mais diluído do que se eu vou usar na sola do meu pé que tá com casca no calcanhar, tá? Então a gente vai também pegar, assim, tem um bom senso nessa história da diluição. Aqui é uma tabelinha de diluição, mas na verdade é só para ter uma ideia que se a gente vai pegar uma colher de chá, por exemplo, de óleo carreador, a gente vai colocar uma gota ou 3 gotas só de óleo essencial, tá? Depende para quê. Claro que se vocês fizeram, eu tô com muita dor de cabeça, eu fiz uma diluição a 5%, não tá ajudando, coloca mais uma gota, experimenta, coloca mais 2 gotas, experimenta. É sempre melhor a gente começar com menos e colocar a mais, porque se a gente colocar mais, não dá para tirar a gota daquela diluição que eu fiz, tá? E aí vai tudo para o lixo, que é uma pena. Os benefícios da diluição é que a gente vai diminuir a sensibilidade da pele, a gente vai diminuir a chance de ter reação com outros componentes que podem ter na nossa pele ou no nosso organismo, tá? Porque a gente vai ter menos, ele vai estar menos forte naquele momento. Uma coisa muito interessante é que quando a gente dilui, por a gente estar diluindo num óleo carreador, ele perde um pouco da volatilidade, então ele não vai evaporar com tanta rapidez, tá? Então a gente vai ter um tempo maior em que o óleo vai estar na nossa pele ou perto de onde a gente vai estar cheirando ele, e então a gente vai ter maior benefício. Tá? E outra coisa muito interessante é que a gente vai ter uma economia, quer dizer, se eu pegar um potinho e falar, eu vou usar ele puro, ele vai durar, um potinho de 15 mililitros desse, ele vem mais ou menos 280 gotas, tá? Então, se eu usar ele puro, eu vou, de repente, acabar ele em um mês, e se eu usar ele diluído, ele vai durar 5 meses, né? E sem perder nenhum dos benefícios. Então, é uma coisa que é interessante também a gente levar em conta, tá? Importante lembrar que a quantidade de gotas da tabela de diluição é sempre a quantidade total e não cada óleo. Por exemplo, se a gente voltar na tabela de diluição, a gente vai ter aqui 3 gotas no cosmético diário, são 3 gotas. Se eu quiser colocar nesse cosmético 3 óleos diferentes, eu vou botar 1 gota de cada óleo, tá? Não são 3 gotas desse, mais 3 gotas desse, mais 3 gotas desse, é uma quantidade total. Mas no que eu vou diluir? Né? Você está falando de diluição, mas o que é essa diluição? Então, a principal forma de diluir é num óleo vegetal, que a gente chama de óleo vegetal carreador. A gente vai ter que sempre verificar que o óleo é puro, tá? Porque a gente não quer diluir, por exemplo, pegar o óleo que é puro, que é natural, e colocar num shampoo que já é todo cheio de químico, porque a gente vai cortar, às vezes, os benefícios daquele óleo. Então, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que levar em conta que pode ser que a gente está fazendo um desperdício, na verdade. Então, conforme a gente vai usar isso com um produto que é mais puro, uma base que é mais pura, a gente vai ter maior benefício. Diluição, a gente vai usar em álcool de cereais ou em glicerina para fazer perfumes ou produtos para casa, por exemplo, tá? Se eu quiser fazer um spray de limpar fogão, eu vou usar ele em álcool de cereais, em vinagre, eu vou usar, porque se eu botar simplesmente na água, a gente vai lembrar sempre que a água, o óleo não se mistura, tá? Então, a gente vai sempre usar um pouco de álcool de cereais, por exemplo. A gente pode também dissolver ele em pomadas, em manteigas. Por exemplo, eu tenho manteiga de cacau, eu uso muito manteiga de chia,
Eu compro uma manteiga de chia, que ela é 100% orgânica, é o que eu uso também para passar na pele dos meus filhos. Então, quando eu comecei a usar os óleos essenciais, eu comecei a dissolver ele na manteiga, tá? Então, eu pego um potinho, eu trouxe um potinho para mostrar para vocês, eu tenho um potinho de vidro. A gente sempre vai preferir potinhos de vidro e que eles sejam foscos, tá? Para ele não estragar. Então, eu coloco aqui a manteiga e vou diluir conforme aqui tem 50 mililitros, então eu vou voltar na minha tabelinha, vou olhar quantas gotas e vou diluir ele aqui dentro, tá? E aí eu passo no pezinho deles, todo dia antes de dormir, tá acabando agora, mas ele é a manteiga junto com as gotinhas de lavanda e ele já tá pronto para eu passar no pezinho deles antes de dormir, tá? O que eu vou procurar quando eu vou escolher um óleo carreador? Eu vou procurar o nível de pureza. Olhem os rótulos, verifiquem que realmente aquele óleo é puro. A gente vai sempre procurar um óleo que é prensado a frio. Como eu falei, que ele vai estar num vidro, que ele vai estar num vidro escuro, ele vai, com certeza está melhor conservado. A gente vai olhar a data de produção e de validade. A gente não vai comprar um óleo que está velho, tá? Porque senão ele vai estragar o nosso produto, o nosso óleo essencial. A gente vai olhar as condições de armazenamento, que ele não está, sei lá, no posto de gasolina do lado de fora no sol, né? E a gente vai olhar quais são as qualidades desse óleo específico e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A doTERRA tem um óleo que chama óleo de coco fracionado. O que é um óleo de coco fracionado? Ele tem um pouco menos de cheiro de óleo de coco e ele não solidifica, tá? Imagina que agora vocês estão no Brasil em 35 graus, mas a gente aqui tá a 5 graus, e se eu pegar um óleo de coco agora, normal, que eu compro no supermercado, ele vai estar completamente sólido, tá? Então, a gente vai procurar o óleo de coco da doTERRA, ele não solidifica, então se eu quero fazer um óleo de massagem, alguma coisa que vai ser fácil de manipular, a gente vai usar o óleo fracionado da doTERRA. Outras possibilidades é a gente comprar outros tipos de óleo. Então, a gente tem, mas espera aí, mas minha pele é oleosa, meu cabelo é oleoso, eu não vou usar óleo para diluir. Pode usar, tá? A gente tem óleos que são, a gente tem não, né? O mundo tem, a natureza nos dá óleos que são também para pele oleosa. A gente vai ter o óleo de jojoba, que é ótimo para pele oleosa, ele é ótimo para bebês também, ele é muito, muito, muito como se diz isso? Parecido com a oleosidade natural da pele, então a gente vai poder usar ele com facilidade. Aqui os óleos são praticamente óleos que tem no Brasil, tá? A gente vai ver aqui buriti, açaí, maracujá, é muito difícil de encontrar isso aqui em Israel. Aqui em Israel a gente vai achar com facilidade o óleo de semente de uva, o óleo de argamana a gente vai usar aqui muito facilmente, a gente tem manteigas, óleo de amêndoa a gente acha, jojoba também, e o óleo de coco. Tá? Então, conforme a minha pele ou o meu cabelo é mais seco, mais normal, mais oleoso, eu vou escolher o óleo carregador que ele vai vai atender às minhas necessidades. Tá? Lembrando que os óleos vegetais, eles também têm propriedades diferentes um do outro, então vale a pena dar uma olhada nesses óleos antes. Na dúvida, eu diria para vocês usarem o óleo de coco fracionado, porque ele já vem, ele é bem neutro e a gente vai conseguir usar ele com várias opções. Ok. A validade de um óleo essencial, ela é praticamente indefinida, tá? Ele sempre, obviamente, que vai estar escrito no rótulo, porque eles são obrigados a estar escrito, mas se você manter ele do jeito que ele tem que ser mantido, num lugar que é seco, que abrigo do calor, abrigo da luz, ele não vai estragar. Então, no momento em que eu fizer uma misturinha, a minha misturinha, a validade dela é a validade do óleo vegetal que eu usei, ou da pomada que eu usei, ou tá? Essa é a validade do óleo. Agora eu queria dar para vocês um exemplo, tá? Eu escolhi o óleo de tea tree, que é o óleo de melaleuca. Ele é um dos óleos que eu mais gosto. Ele é muito versátil e eu acho ele muito interessante para usar. A minha ideia, na verdade, não é falar longamente sobre óleos específicos, porque isso é muito fácil da gente encontrar. E a gente vai, claro, não dá para falar sobre tudo hoje, tá? Mas a ideia é que a gente pega esse óleo só para dar uma ideia de como é que a gente vai usar. Então, a gente vai ter assim, a primeira coisa é a gente entender que o óleo de melaleuca, é esse aqui que está na minha mão, ele tem, a origem dele é australiana, e por que isso é importante a gente falar? Então, é interessante a gente entender o seguinte, o óleo de melaleuca, ele vive
na Austrália, a planta, né? Ela cresce na Austrália, num lugar muito sujo. Tá? Aí você vai assim, mas que nojo, eu vou usar um negócio que é sujo. Agora imagina. Uma das grandes características do óleo de melaleuca é que ele é antifúngico. Se eu pegar e criar uma melaleuca no meu quintal, numa estufa limpinha, arrumadinha, bonitinha, qual é a capacidade que essa planta vai ter de brigar contra os fungos, contra as bactérias? Não vai ter, ela não vai precisar daquilo. Tá? Então, a ideia da doTERRA é que eles não pegam todas as plantas e plantam num lugar só, uma planta do lado do outro para extrair. Eles pegam de cada planta do seu lugar original no mundo, para você poder pegar as propriedades boas daquela planta. É como você pegar um vinho e falar assim, eu vou pegar um vinhedo do Chile, vou plantar no Rio de Janeiro e aquela uva vai sair igual. Não vai sair igual, o vinho vai sair diferente, tá? Porque a planta de origem, ela tem características que outros lugares não vão ter. Então, a gente vai pegar, a doTERRA vai extrair o óleo de tea tree da Austrália, desse lugar sujinho em que aquela planta vive, para a gente poder ter as características fortes daquele óleo que vai lutar contra as bactérias e os fungos. Para você extrair 1 litro de óleo de melaleuca, a gente precisa de 300 quilos de folha. Tá? 300 quilos de folha. É folha para dar com pau. Né? Aí você fala assim, não, mas o óleo é caro, pessoal, mas são 300 quilos de folha para produzir 1 litro. Você está comprando 15 mililitros, faz a conta de quanto é que aquilo, quanta folha tem ali dentro, né? Não é caro, ele é muito, muito concentrado. Tá? O óleo de melaleuca a gente vai usar aromático, tópico e interno. A gente vai sempre observar que a diluição máxima dele é 5%. A gente não vai usar ele com uma diluição muito maior do que essa, porque a gente pode... ele é muito concentrado e ele é forte. Tá? A nível espiritual, cognitivo, a planta, a melaleuca, ela tem uma capacidade de purificar a mente, ela tira pensamentos negativos. Eu tô pensando o tempo todo naquela coisa e não consigo dormir porque eu tô pensando. Não consigo dormir, a gente vai falar, não, aí você vai usar lavanda. Não, pessoal, olha só, se eu não tô dormindo porque eu tô toda hora ruminando pensamento, a gente vai colocar o melaleuca, tá? Porque o melaleuca, ele limpa pensamento. Essa é aquela coisa que a gente estava falando da anamnese. A gente tem que tentar entender primeiro por que é que a gente não está dormindo, tá? A gente vai... ela é uma planta que é estimulante, a gente vai ter coisas que a gente quer perseverar, a gente não quer desistir no meio do caminho, discernimento, ela tem uma influência em todas essas características, então a gente vai estar usando ele no meu colar pessoal, por exemplo, eu vou colocar ele quando eu quero fazer alguma coisa e não desistir no meio do caminho, e eu estou com uma tendência a desistir, então eu vou colocar o melaleuca, vou pingar ele e vou usar ele perto de mim. Tá? A nível físico, a gente vai ter o uso da melaleuca como para tosse, tá? Eu posso dizer para vocês que quando eu tomei a segunda dose da vacina do corona, eu tive uma reação grande, eu tive um monte de sintomas de gripe. Uma das coisas que eu fiz, eu peguei uma bacia, coloquei água quente, pinguei uma gota de melaleuca, uma gota de peppermint, que é o limão-pimenta, e coloquei a minha cara em cima daquela bacia com uma toalha e fiquei durante 1 a 2 minutos sentindo aquele cheiro. Todo o catarro, tá? Toda aquela secreção foi embora e foi muito, muito bom. A gente vai usar a melaleuca para caspa, a gente vai diluir ela no shampoo a 5%. Lembra que sempre a gente vai procurar um shampoo que é mais puro, que é mais natural. Uma das coisas interessantes de saber é que a própria doTERRA, ela também vai ter shampoos e outros cosméticos. A gente vai usar a melaleuca para acne. Eu tô com uma espinha, exatamente nasceu, não sei o quê. A gente pega um cotonete e aí sim a gente vai usar ele puro, a gente vai pegar um cotonete, vai pingar ele um pouquinho, vai passar no local. Verruga, a mesma coisa, eu tô com uma verruga, vou passar todos os dias o melaleuca na verruga e ela vai começar a desaparecer. Em micose de unha, a gente também vai pingar o melaleuca puro.
Em herpes, a gente vai diluir a 1,5%, tá? Em gel neutro, e a gente vai usar com cotonete. Se eu tiver com dor de garganta, eu vou gargarejar com melaleuca, com água morna, tá? Fazer aquele gargarejo e ele vai desobstruir toda aquela coisa e tirar aquela bactéria que está tentando se instala na minha garganta. E importante, para dor de ouvido, eu vou usar o melaleuca junto com lavanda, mas eu vou fazer uma diluição e vou passar fora, tá? Nunca a gente vai passar óleo essencial dentro do ouvido, dentro do nariz, dentro do olho, tá? A gente vai ter muito cuidado, mesmo, meu filho estava com conjuntivite, o que eu vou fazer? Fiz uma misturinha melaleuca e lavanda, passei aqui, a gente passa do lado de fora, em 3 dias não tinha mais nada. Isso era para dar uma ideia, na verdade, de como que a gente vai usar óleo. Se vocês procurarem mais usos, a gente vai usar encontrar mais dezenas de usos para o melaleuca. É interessante a gente lembrar que sempre, para ingerir, a gente vai tomar muito cuidado, saber qual que é o certificado de pureza. Não vão falar, não, mas espera aí, eu não vou usar o óleo da doTERRA, eu vou usar um outro óleo e vou sair ingerindo. Eu tenho em casa um óleo, não sei o que, então eu vou sair ingerindo. Pessoal, não faz isso, tá? É muito importante. A gente vai sempre verificar a quantidade correta e não usar a mais. A quantidade, normalmente, é uma gota a cada 20 quilos de massa pessoal, de massa corporal. Uma pessoa que pesa 60 quilos, ela vai usar 3 gotas na ingestão, tá? Você pode ingerir ela em uma colher de água ou ingerir ela dentro de uma cápsula, que vocês podem comprar cápsulas vazias e ingerir, se o gosto não é ruim. Você pode também misturar com mel ou com iogurte, alguma coisa que seja um pouco mais gordurosa e que vai absorver. Quando a gente vai usar, normalmente a ingestão é feita depois da comida, para você não ficar sentindo aquilo voltar. Ao menos que você está procurando uma limpeza no corpo, por exemplo, eu ingiro uma gota de limão todo dia de manhã com água, antes de qualquer outra coisa, para limpar o corpo daquelas horas que ele ficou parado, e aí a gente usa isso antes da ingestão. Mas aí você tem que verificar que está te fazendo bem, que aquilo não está... Como eu falei para vocês, a gente vai tomar muito cuidado com as mucosas, olho, nariz, ouvido. Em caso de contato, se for no olho, obviamente a gente não vai colocar outro óleo, mas a ideia é que se aquilo se entrar em alguma mucosa que não seja olho, a gente vai pegar um óleo carreador, um óleo puro, pode ser azeite, óleo de coco, qualquer um desses óleos que a gente falou, e a gente vai passar naquele lugar. Eu passei na minha pele e começou a arder. Não põe água, porque não vai adiantar. A água, ela não mexe, né? Lembra, a gente falou que não mistura. Então, a gente vai pegar um óleo carreador, a gente vai passar, e aí a gente vai secar e vai sair na hora, passa. Tá? A gente vai respeitar as regras de diluição, tomar cuidado que tem óleos que são quentes, canela, cravo, tomilho. Se a gente for passar na pele, a gente tem que diluir muito mais, tá? Ele tem que ser numa diluição muito maior, porque eles são óleos que eles realmente podem queimar a pele, eles são muito, muito fortes. Imagina que vocês pegarem canela e colocarem direto 25 xícaras de canela numa gota e coloca dentro, né, assim, na pele, então ele pode queimar mesmo e a gente tem que tomar cuidado. Os óleos cítricos, eles são fotossensíveis, a gente nunca vai passar na pele e sair para tomar sol. Imagina que vocês estão fazendo caipirinha na praia, né? Tem que lavar a mão, tomar cuidado. A minha mãe sempre fala, vocês tomaram suco de picolé de limão, vai lavar a mão, né? Na praia, vai para o mar, né? A gente não vai ficar com aquele limão na pele. É interessante a gente observar que tem coisas que podem dar interações medicamentosas, então quem toma remédio todos os dias tem que perguntar para o médico, ver se está tudo bem usar os óleos, tá? Porque a gente não quer que isso tenha algum tipo de reação, e tem óleos que podem ter, tem óleos que não, a maior parte não, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Em gravidez, a gente vai evitar alguns óleos. É interessante também saber que grávida também não pode tomar chá de canela, não são só os óleos, tá? Tem coisas que são realmente que não são bons para grávidas, então a gente vai evitar de usar.
É claro, não, mas a grávida está com vontade, não tem problema, dilui bastante, como se fosse para um bebê, e aí pode usar. A gente não tem, tem que ter um bom senso, né? A grávida cheira água sanitária em casa, né? E aquilo não está fazendo mal? Está fazendo mal, né? A gente tem que ter um bom senso, mas em geral a gente vai tomar mais cuidado. E na lactação, por exemplo, a gente vai usar, tomar cuidado com o peppermint na região dos seios, porque ele pode secar o leite. Outra vez, na pasta de dente tem peppermint, então não é para usar? Todo mundo usa pasta de dente com gosto de menta, né? Na lactação e não vai secar o leite. A gente tem que tomar cuidado, mas usar o bom senso. Muito importante, muito, muito, muito importante. É ótimo usar os óleos essenciais, é tudo ótimo, é tudo maravilhoso. Vocês estão doentes? Procura um médico. Nenhum óleo substitui uma consulta médica, tá? A gente não vai falar, não, você tá doente, então em vez de ir no médico, faz isso, isso e isso, tá? A gente vai sempre tomar esse cuidado. Agora eu vou falar um pouco para vocês por que doTERRA. Porque, na verdade, a gente escolheu a doTERRA, por que a gente está indo para nesses óleos. Então, a primeira coisa é que é uma das maiores produtoras de óleos essenciais do mundo. Tá? Como a Ana estava falando antes, a gente tem 8 milhões de pessoas que são associadas na doTERRA pelo mundo. Essa quantidade de pessoas não vai se enganar e fazer, a gente está associando com outra coisa, tá? A outra questão é que eles têm um padrão científico muito grande, totalmente fazendo pesquisa o tempo todo, verificando a pureza, tem 11 processos de verificação de pureza antes de qualquer óleo sair para venda, tá? Cada planta é extraída do seu ambiente natural, como a gente falou, que isso aumenta a potência da planta, a força da planta, aquele óleo vai ser completamente diferente. Eu tive pessoalmente várias experiências com óleos essenciais antes de conhecer a doTERRA. Nenhum deles teve, na minha experiência, esse resultado que eu estou vendo na doTERRA, com os óleos da doTERRA. Eles são realmente muito mais poderosos, pelo menos do que os óleos que eu conhecia. A gente tem acesso à doTERRA em praticamente todos os lugares do mundo, na Europa, Estados Unidos, Israel, Brasil, Rússia. A gente tem realmente muitos países, e isso é bom porque, minha filha mora no Chile. Então tudo bem, ela pode, né, ter acesso. Meu amigo, eu quero dar para ele de presente um óleo e ele está nos Estados Unidos. Vamos lá, né? Meu neto mora na Rússia. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade, na verdade, de ter acesso em vários lugares. E tem um comprometimento social. Se vocês entrarem no site da doTERRA, vocês vão ver a quantidade de ajuda social que é dado para crianças na África, para populações em todos os lugares do mundo, né? Tem grande parte do investimento deles com investimento social em vários lugares do mundo. Por que vale a pena eu me cadastrar na doTERRA? Puxa, me interessei muito pelos óleos, isso é muito interessante, eu quero experimentar, eu quero fazer. Então você pode comprar de alguém que te convidou, então a pessoa me ligou, então eu vou ligar para ela e vou falar, eu quero comprar esse óleo, tá? Isso é uma possibilidade. Agora, se você se cadastrar por essa pessoa, se falar, olha, eu queria me cadastrar, a pessoa vai te cadastrar, no momento do cadastro você já começa a ter 25% de desconto, e tem um programa de fidelidade chamado LRP, que se você se cadastrar nesse programa de fidelidade no site, você pode chegar a ter 55% de desconto depois de 1 ano de uso, tá? Então, a gente vai ter com o programa de fidelidade mais e mais tempo de mais e mais desconto, e esse óleo vai sair muito mais em conta. A gente vai ter essa possibilidade. A outra coisa que é bem interessante é que, se alguém estiver interessado, a gente vai ter uma possibilidade também de ter uma renda extra, tá? Nesse momento de corona, tem muita gente em crise, perdeu o emprego, eu estou aposentado, mas a minha aposentadoria não dá, ou eu quero fazer mais uma renda para poder fazer um pé de meia para o meu filho. Então, isso é uma possibilidade também para quem tiver interesse. Tá? Uma das coisas que a doTERRA vai te dar é um apoio profissional, tanto no uso de produtos quanto no marketing. Para quem estiver interessado nessa renda adicional, a gente vai ter também um marketing. Por onde eu começo? Começa pelo começo, ou seja, você vai
entrar em contato com quem te convidou e falar, olha, eu quero saber mais, ou eu quero me cadastrar, ou eu quero comprar os produtos. Aqui eu coloquei vários tipos de coisas para vocês entenderem o que tem na doTERRA. A gente tem desde um kit que é esse pequenininho, que são 3 óleos de 5 mililitros, são só para experimentar. Ele tem um preço bem baixo, e a gente vai ter um óleo de lavanda, o óleo de limão e o óleo de peppermint, que são óleos muito versáteis, e aí vocês vão ter como experimentar. Vocês têm o kit, esse kit que está bem no meio, que é o kit família, que ele vem já com difusor e mais 10 óleos ou 12 óleos, depende se a gente está no Brasil ou em Israel. A gente vai ter lá tudo que a gente precisa praticamente, são óleos super versáteis e tem para tudo. Tem também vitaminas, tem o Deep Blue, é uma pomada, na verdade, né? Um creme para lesões ortopédicas e depois de esporte. A gente tem toda a linha de cosméticos, para cabelo, para o corpo, para os lábios, enfim. E quem quiser e estiver muito interessado, a gente tem também um kit de entrada no Brasil, aqui ainda não tem, mas que ele é um kit bem maior e que vem praticamente todos os produtos da doTERRA. Então, a gente tem aqui o último kit que eu coloquei, é o kit da linha infantil. Quem está interessado na linha infantil, são óleos que já vêm diluídos, eles são próprios para criança, eles vêm num roll-on, para a criança poder passar mesmo sozinha, e cada um deles tem uma função, é bem interessante, é uma dos kits mais interessantes, na minha opinião. Perguntas? A gente está aqui agora para abrir, falar um pouco, ouvir o que vocês têm para perguntar, enfim. E desculpa que eu falei que nem autoestrada, eu falei que eu falo muito rápido, ninguém me parou, então eu continuei. Mirinha, primeiro eu quero te agradecer e te dar os parabéns